Pastor Marco Feliciano, em um podcast, tenta a qualquer custo justificar, atenuar a promiscuidade do submundo dos pastores evangélicos, do evangelicalismo brasileiro. Depois do pastor Silas Malafaia declarar publicamente que se um pastor estiver cometendo roubo, fazendo caixa 2 ou coisa do tipo, não é para denunciar não. Denuncia não. Não toqueis nos meus ungidos, deixa que com ele Deus se resolva. O pastor Marco Feliciano vem a público, com aquele mesmo jeitão dele, de picareta, tentar encobrir e fazer um apelo para que os evangélicos, pessoas que repudiam o que está acontecendo no submundo da vida pastoral, se silencie, justificando exegeticamente, não é exegeticamente, que fazendo isso está trazendo escândalo, porque a Igreja Católica também tem escândalo, porque não sei mais onde tem escândalo, enfim, como se na verdade não fazer isso fosse algo realmente correto, como se o cristão não tivesse que de fato julgar, condenar essas práticas e fazê-las notórias para que outros, na verdade, tenham como exemplo. Vamos ouvir o que disse o pastor Marco Feliciano. Vamos lá. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Nem sempre. Tem vários casos de escândalos da Igreja Católica que têm sido tornado público. Por exemplo, os cardeais que roubaram o dinheiro, transferiram para as suas propriedades, suas contas bancárias, foram afastados, respondem criminalmente e a própria igreja tornou público. Então, muitos casos, a própria Igreja Católica torna público e os seus fiéis. Então, isso que o pastor Marco Feliciano não tem sentido, porque o que mais nós temos visto publicamente são casos envolvendo escândalos propalados pelos próprios católicos e pelos cleros. Logo, de onde o pastor Marco Feliciano está tirando que existem casos? Não, inclusive casos sobre, eu não posso usar o termo aqui de criança, entre outros, são muitos notórios. Pode haver um ou outro que muitas vezes é mantido ainda em sigilo e não por causa propriamente da não posição moral e de repúdio ou de condenação da igreja, às vezes por causa do sigilo de justiça, principalmente nos casos que envolvem crianças. Ou seja, já no âmbito da persecução penal, ô pastor Marco Feliciano, se o senhor não aprendeu, eu vou te ensinar, há ali o sigilo de justiça, muitas vezes, por se tratar da imagem, às vezes, da criança, ou adolescente, ou da própria vítima que requer por causa do escândalo. Como assim? Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não. O mais interessante, o que o Marco Feliciano está falando, é que o mesmo que acontece na Igreja Católica também acontece na Igreja Evangélica. Alguns pastores que cometem o que eles vão chamar de pecados, seja de adultério ou um ato criminoso, vamos dizer assim, eles são transferidos, muitas vezes recebem uma disciplina ou não disciplina, como foi um caso de um abusador de crianças e de mulheres, que foi transferido de uma determinada igreja, passou por mais de 30 igrejas e continuou praticando o mesmo ato. Então veja, se há a notoriedade do fato, a publicidade do fato, isso é uma maneira de resguardar a própria sociedade e a irmandade de que um indivíduo como esse. Então, se em muitos casos fosse propalado, fosse divulgado,
muitas outras mulheres ou crianças não teriam sido vítimas, como um caso que eu publiquei recentemente aqui neste canal, de um pastor que abusou de mais de 30 vítimas, e ele era transferido de igreja para igreja. Tudo por quê, pastor Marco Feliciano? Porque se pensou em proteger a imagem da instituição, porque afinal a instituição precisa encobrir esse tipo de prática, já que defende uma tal moralidade cristã, não é verdade? Ah, me poupe. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo, a igreja evangélica não. Existem sites gospel só chamados de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Mas nós temos... Está certinho, e tem que condenar mesmo. E tem que falar mesmo. Onde está a sua Bíblia que diz que é lícito que comece o julgamento e há de se começar pelo que o senhor chama de casa de Deus? Segundo Timóteo, também vai tratar disso. O pastor Anderson tentou relativizar o beijinho na boca do pastor Lucinho, a filha, e o seu se eu te pego, usando inclusive o mesmo discurso do Marco Feliciano, que não se deve, não, porque a gente não pode tornar público, a gente não pode julgar. Ou seja, pastor Marco Feliciano já defende a mentira, porque ele é contra a criminalização da fake news. Ou seja, é defensor da mentira e usa João 8,32 para dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Se ele tivesse preocupado com qualquer defesa da moralidade, ele seria o primeiro a entender que usar artifícios para denegrir a honra, para mentir, para macular, para atacar a dignidade da pessoa humana, configura um ato promíscuo e imoral e, portanto, dever-se-ia entender como criminoso. Mas não, mas ele não está preocupado com isso. Ok, ou seja, escândalo, por exemplo, é um pastor votar pela soltura de um miliciano. Isso é um escândalo. É um pastor evangélico e político, que não há emancipação política e religiosa, votar tendo certeza que nos autos da persecução penal, os indícios juntados a todo o processo é de que o indivíduo arquitetou o assassinato de uma vereadora. Mas, não, gente, não, isso não pode ser falado, porque isto é um escândalo para quem se diz pastor. Então, olha diante do que nós estamos vendo. De um lado é o Malafaia dizendo que se um pastor estiver fazendo isso, aquilo, não denuncia não, porque não toqueis nos meus ungidos. Do outro é o Marco Feliciano fazendo o mesmo e dizendo, não, olha, porque a igreja evangélica tem até site de fuxico, isso e isso. Ou seja, o mais interessante é que o evangelho que ele diz que é a palavra de Deus e as palavras de Jesus diz que, pelo contrário, o lampião ou a candeia tem que estar onde todos devem estar iluminados, todos devem ser alcançados pela luz. Aquilo que é feito deve ser falado às claras, deve ser, de fato, exposto. Mas não. Vamos ver a pergunta do rapaz. Nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não. O perfeito, senhor é juiz dele? Perfeito, mas... Não, o juiz já não tomou a situação? Mas já? essa não é Agora, a questão. porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos, olha o que esse pastor fez, veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento... Deixa eu te dar uma palavra como pastor. Não, pastor Marco Feliciano, ele tem que falar. Ou então o senhor tem que rasgar da Bíblia, onde os profetas denunciavam os falsos pastores. Vai lá e diga então para o Jeremias, para o Ezequiel, para o Isaías, para o Amós, para o Oséias. O senhor aceita ficar de frente comigo, Marco Feliciano? Para a gente tratar do assunto dentro de uma perspectiva teológica, histórico-crítica, filosófica e jurídica? O senhor aceita? Isso é uma vergonha. Por favor. Então o senhor tem que rasgar essa Bíblia e nunca mais usá-la. Porque a sua Bíblia, pelo contrário, ela ordena o denunciamento, a denunciação. Ok? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então o senhor tem que... Então não existiam falsos profetas, porque os profetas denunciavam os falsos profetas. Os profetas denunciavam os falsos pastores. E o senhor está aí dizendo para mim que o rapaz não pode chamar de falsos pastores.
E quem são os falsos pastores? São aqueles que são sepulcros caiados, são os que fingem ser, são aqueles que são mais ateus do que os ateus, que usam a Bíblia, mas não acreditam em 1% do que a Bíblia diz, sobretudo até em relação ao inferno ou à condenação por causa do pecado, porque senão não faziam 1%. É de abusador de criança, violentador de mulher, entre aqueles que usam a igreja para lavarem dinheiro, evasão de divisa, peculato, todo tipo de prática, pastor Marco Feliciano. O senhor tinha que tomar vergonha na cara, o senhor tem sorte que não fica de frente comigo. Entende? O que o senhor está dizendo é um absurdo. Não chamam de falso pastor, não. Porque então o senhor está dizendo que todos os falsos pastores que eram denunciados pelos profetas antigos e pelos pastores de Israel, que está na Bíblia, está no Antigo Testamento, nós temos no Novo Testamento, inclusive o próprio apóstolo Paulo denunciando, porque há entre vós os falsos pastores, os falsos guias. Peraí, Marco Feliciano, que Bíblia que o senhor está usando? Que o rapaz não pode dizer que é um falso pastor. Entenda? Mas a gente sabe, quando alguém está defendendo muito uma corja de vagabundos, de abusadores de criança, e entre outros, que na verdade querem que fique oculto, é porque tem alguma coisa por trás disso. Ou seja, não, é necessário que se dê a publicidade justamente para se mostrar que a igreja evangélica está comprometida com a moralização do púlpito, está comprometida com a moralização da comunidade, sobretudo com a defesa da sacramentalidade da igreja e da defesa do que você chama de evangelho. É o contrário. Quanto mais a igreja repudia, quanto mais a igreja dá publicidade e condena tais práticas, pastor Marco Feliciano, mais a igreja resgata a credibilidade. O senhor está na contramão do que deveria se entender por moralização da igreja evangélica brasileira. O senhor é uma vergonha. Fique de frente comigo, tente. Por agora. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano concordo é falho. Plenamente. Todo ser humano é falho. Mas tem que se dar, tem que se condenar, tem que se tornar público. Imagina só, pessoal, uma pessoa que vive em constante prática delitiva e que você, simplesmente porque está preocupado com o nome da entidade, que é só o CNPJ, é a placa da igreja, e você diz, não, irmãos, olha, nós não vamos falar para ninguém, não vamos tornar isso público, porque afinal, aí essa pessoa que foi protegida, pastor Marco Feliciano, ela arruma outra vítima. Sabe por quê? Porque o senhor protegeu. Porque se isso fosse tornado público, todos saberiam. Eu vivi isso, pastor Marco Feliciano, inclusive em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, quando uma pessoa chegou numa igreja que eu participava em 1998, e posso dar o nome dessa igreja. Igreja Assembleia de Deus de Missões Mundiais, pastor Joaquim, ali bem próximo ao conjunto Rosa Branca. E a pessoa tinha praticado todo tipo de delito que possa se imaginar, mas a igreja tinha ocultado, e ele tinha apenas sido expulso da igreja. Nem uma ação denunciatória tinham se promovido. Depois que o escândalo aconteceu, nós fomos tomar ciência que aquele camarada já tinha feito isso em várias igrejas. O senhor não tem noção, o senhor foi um irresponsável com o que o senhor está defendendo. Uma pessoa decente, um pastor decente, honesto, que tem compromisso, ou seja, o senhor estava diante de uma oportunidade de, vou dizer, defender a moralização da igreja evangélica brasileira, mas o senhor acaba de nos trazer o convencimento de que vocês fazem parte de uma quadrilha de gente que tem mais um propósito: tirar o dinheiro do povo, alienar pessoas e, sobretudo, se autoprotegerem em um mundo de promiscuidade. É isso que o senhor demonstrou com as suas falas. E vem com esse sensacionalismo. Misericórdia, ninguém está dizendo que uma pessoa não deva ser perdoada, supostamente, ou qualquer outro tipo de coisa. Não, ninguém está dizendo isso. Não, peraí. Inclusive, foi por não denunciarem um pastor evangélico que ele matou a amante.
Vou pedir para o senhor ir no YouTube e colocar assim: pastor evangélico mata amante e oculta o corpo. Sabe por quê? Porque quando ele havia praticado os outros crimes, a igreja ocultou. A igreja não permitiu que fosse falado. Pelo contrário, ainda usava a imagem do pastor, né, como um profeta, um homem de Deus. E quando ele foi pego pelo crime de assassinato, aí veio a ficha criminal. Significa, o senhor demonstrou que o senhor não está preocupado com a integridade dos seus próprios membros. O senhor não está preocupado com a integridade de crianças, adolescentes e mulheres que estão sendo vítimas cada dia, pastor. Veja, não são de ateus não, nem diagnósticos não. O índice de pastores envolvidos com crimes de abuso infantil e de mulheres e outros mais é absurdo no Brasil, e o senhor está corroborando para que isto continue aumentando, porque para o senhor é melhor ficar em silêncio, porque afinal Jesus perdoou e a igreja tem que tratar isso, né, por debaixo dos panos. Foi isso que o senhor falou, e ainda quis dar uma lição de moral e teologia para o rapaz? Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa. Sim, todo ser humano erra e vai pagar pelos seus erros, criminalmente, civilmente, seja lá como for, e religiosamente. Agora, que temos que tornar público, claro que temos que tornar público, salvo, senhores, é o nome da vítima, a imagem da vítima, principalmente se tratando de crianças, já temos garantias, né? Tratando-se de crianças constitucionais e até do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Enfim, tratando-se de menor, por favor. Todo ser humano escorrega, cai, todo ser... Gente, é um absurdo. Sinceramente, eu vou parar por aqui, porque eu pensei que eu já tinha ouvido de tudo. É um pastor picareta, canalha, patrão de miliciano, que diz que contratou miliciano porque não tinha bola de cristal. Ok? Que recebeu um cheque e não sabia que era de corrupto porque não tinha bola de cristal. O outro se eu te pego, um beijinho, aí vem lá o pastor Anderson e diz, não, porque nós não podemos, porque a Bíblia. Aí eu dei uma aula de exegese para ele em Timóteo, mostrando que, pelo contrário, tem que se condenar, tem que se denunciar e tem que se tornar público. Principalmente, ao tornar público, ao dar publicidade, a igreja propriamente demonstra que ela está preparada para perdoar, está preparada para, supostamente, dar a cura, para abraçar, mas ela tem o dever de condenar e de proteger novas vítimas, que poderão, de alguma forma, estarem nas garras de gente, como alguns aí, né, pastor Marco Feliciano? Alguns que, inclusive, Marco Feliciano, tem pago, né, muito pelo silêncio de vítimas, não é verdade? A gente sabe que é assim que funciona. Então, meu amigo, faça esse vídeo chegar ao deputado Marcos Feliciano. Marco Feliciano, eu estou à disposição do senhor para um bate-papo no meu canal. Tudo bem? Só bate-papo, o senhor é parlamentar, pastor evangélico, o senhor deve saber, o senhor deve entender muito de Bíblia, entende? Aí nós vamos conversar e vamos ver se a posição do senhor é coerente com a Bíblia que o senhor diz que é a palavra de Deus. Tudo bem? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Senta o dedo no like, comente. Faça esse vídeo chegar ao... Cara aí.